Vamos lá? 11:02, acho que já deu para todo mundo entrar, se acomodar. Então, bom dia, eu sou Lenise Spínola, sou gerente de Customer Success da Funcional e estou aqui nessa manhã, nesse finalzinho de manhã, para a gente, primeiro, cumprir uma promessa que a gente fez no último webinar, que foi ter a parte 2, porque foi bastante movimentado, parte 1, e a gente conseguiu explorar bastante gestão de risco operacional e legal, e surgiram vários questionamentos que vieram tanto via chat, quanto via WhatsApp e posteriormente por e-mail. Então, nós estamos aqui hoje para fazer Descomplicando a RN 518, parte 2. Essa parte 2 a gente vai trazer um tema que é bastante polêmico, que é o risco de subscrição. E para isso eu trouxe 2 atuários de peso. Italoema, que é a nossa gerente atuarial e regulatória aqui da Funcional, bem já conhecida de todos vocês, que atua no mercado já há muitos anos, está há mais de 10 anos aqui na companhia. E o Nazareno. Nazareno, eu preciso até ler Nazareno, porque é tanta coisa, mas assim, quase que dispensa, né, a apresentação. Muita gente te conhece, mas Nazareno é atuário também, já atua no ramo de saúde suplementar há mais de 18 anos, é o gerente técnico da Unimed Fortaleza, a quem eu agradeço muito de estar aqui conosco. Nazareno também tem ampla experiência atuando como perito, também faz algumas palestras, é professor de alguns temas, é mestre em economia. Então, hoje o papo agora é com quem entende, né? Então, a ideia aqui é um bate-papo mesmo, uma conversa bastante descontraída. Quem está conosco aqui pode participar através do chat, pode me mandar o WhatsApp, a Gisele vai contribuir aqui conosco e colocar no chat o meu número de telefone para a gente trocar essas ideias, e eu apresento o questionamento de vocês aqui para a Italoema e para o NASA. Então, vamos começar. Vamos começar, todo mundo já bem aquecido. E aqui, para a gente fazer um início diferente, a gente vai colocar aqui na tela uma nuvem de palavras que eu quero entender aqui de quem está participando quando a gente fala de risco de subscrição, né? Dentro da gestão de risco, o que que é essa palavra, qual é a melhor palavra que define esse tema para vocês? Se vocês tivessem que escolher uma palavra, eu quero a contribuição de todo mundo para a gente fazer juntos essa nuvem de palavra e até conseguir conduzir melhor o bate-papo. Vamos lá. NASA e Ita também, se quiserem contribuir aí com a nuvem de palavras, para ver qual é, o que que passa na cabeça, tanto dos atuários e para quem precisa da ajuda de vocês para conduzir essa frente da 518. Vamos lá? Acho que já deu tempo de colocarem as palavras. Item NASA, quando vocês colocarem, dá um ok para eu saber que deu tempo para os demais colocarem também. Ok? Pronto, então acho que já deu tempo. Gisele, coloca aí pra gente o que que apareceu na... Olha lá. Solvência, perda, precificação, futuro, preocupado. Nós vamos resolver aqui, escrever preocupado, aí a gente vai ajudar. Ô, preocupado, eu vou te ajudar. Olha lá, mais palavras. A precificação. Perfeito. Vamos lá. Mais alguém? Mais alguma? Acho que essas palavras já traduzem bastante, né? Então, para a gente conseguir resolver e deixar o preocupado despreocupado, eu vou direcionar a primeira pergunta para Ita. Ita, conta pra gente. O que é esse raio de risco de subscrição e como é que ele se aplica para as operadoras? Conta pra gente, Ita. Bom, vou começar agradecendo a presença de todos vocês, né, novamente. Como a Lenisa falou, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de subscrição, e eu acho que a gente vai, dessa vez, tentar deixar um pouquinho mais de tempo também para discutir sobre as perguntas de vocês, então sintam-se super à vontade para mandar também, né, que vai ser legal ter essa troca. E
Bom, a subscrição, assim, por definição, né, vou fazer uma linha de raciocínio aqui para responder essa pergunta. Por definição, eu diria que tem a ver com o compromisso que a operadora assume, tanto com seus contratantes, sejam eles as empresas, as famílias, né, ou outros tipos de contratantes, seus prestadores de serviços, seus fornecedores, e isso é a subscrição, né, afirmar esse compromisso. O risco de subscrição tem a ver, então, com as consequências que essa tomada de decisão, né, em cada um dos processos ali pode ter, que possam comprometer o cumprimento dessas obrigações firmadas. E, consequentemente, a gestão do risco de subscrição está relacionada a identificar que riscos são esses nessa tomada de decisão, né, avaliar o risco, entender até que ponto vale a pena correr esse risco e como mitigar também, enfim, entender as consequências que cada risco tem. A gente tem trabalhado acho que diria uma metodologia aqui na consultoria, de dividir esse processo de gestão de risco de subscrição em 4 grandes grupos, né? E acho interessante, porque quando a gente faz esse trabalho de segmentar o que são as coisas, fica mais claro, mais tangível para quem está dentro da operação. Então, assim, o primeiro momento seria ali a precificação, né, o desenvolvimento dos produtos, a atualização das notas técnicas, tudo que está relacionado principalmente à precificação. Um segundo momento que seriam as vendas, efetivamente, né? E aí, ao longo da nossa conversa, a gente vai explorar um pouquinho mais de cada uma dessas etapas. Um terceiro momento desse ciclo aí da gestão do risco de subscrição, que seriam os reajustes, e um quarto momento que seriam as garantias financeiras, né, as provisões técnicas, a própria aferição de resultado, que tem consequência exatamente da tomada de decisão feita em cada um desses processos, né? Então, assim, para tangibilizar um pouquinho mais, se eu estou falando da precificação, como que a gente vai identificar a forma mais adequada de definir os parâmetros de precificação? Então, por exemplo, qual que é a taxa esperada de uso dos serviços, quanto que vão custar esses serviços para a operadora, se a operadora tem ali um grande risco na carteira dela, né? De repente uma doença rara, uma internação de alto custo, como que vai tratar isso? Vai desconsiderar na hora de precificar? Vai considerar? Se tiver, por exemplo, que precificar um produto novo que não faz parte da experiência da operadora, que experiência que ela vai trazer, né? Que estrutura que ela vai considerar? Se a gente estiver falando ali da etapa de venda, por exemplo, até se tem ali uma concorrência com uma oportunidade da operadora entrar com um preço abaixo do que é o preço dela de referência, vale a pena? Não vale? Que consequências tem se ela entrar com um preço abaixo daquilo que era o indicado? Se eu estiver falando do reajuste, né? Eu tenho um contrato ali que está deficitário há mais de 2 anos, e aí eu não consigo negociar esse reajuste com a empresa. Eu devo continuar com esse contratante? Então, assim, são decisões que vão sendo tomadas ao longo dessas etapas, principalmente, né, que eu coloquei para exemplificar, que, se forem tomadas muito pela interpretação pessoal, né, de quem está ali na frente do processo, trazem riscos importantes. Então, quando a gente fala em gerir o risco de subscrição, tem a ver com entender o que é todos os processos que estão dentro de cada uma dessas etapas e definir políticas, né, diretrizes. Então, assim, como que você vai se comportar diante de cada situação? Aquilo tudo que vocês conseguirem imaginar previamente, né? Basicamente fazer a gestão do risco de subscrição na minha interpretação aqui do time que a gente vem trabalhando tem a ver com isso, assim, com esse processo, né? E aí, mais para frente, a gente fala um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Perfeito. Então, respondido o que é, vamos lá, Nasa, agora é com você. Aproveitando a sua participação, que eu agradeço muito mais uma vez, conta pra gente, Nasa, como foi o processo para você, né, de implantação do risco de subscrição, qual é a fase que você está, quais foram os desafios que você encontrou nessa jornada? Conta pra gente a sua experiência, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Inicialmente, eu não poderia deixar de agradecer aqui o convite e estar aqui com você, Lenisa Italoema, que atuária aí, parceira de longas datas, tratando de um assunto tão importante e que está sendo a bola da vez no ano de 2022 e principalmente agora nesse segundo semestre, né? Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite e por se tratar desse tipo de risco. A gente sabe que as operadoras de plano de saúde, seguindo muito
a questão das seguradoras, tem cinco agrupamentos principais, que é o risco de subscrição, o risco de crédito, o risco de mercado, o risco operacional e legal, tá? O risco de subscrição, eu gostaria apenas de complementar aí as palavras muito bem ditas aí da Italoema, é que ele praticamente ele é tudo no negócio de plano de saúde. Ele é o negócio plano de saúde propriamente dito, tá? E ele tem a maior motricidade. Isso é um termo muito usado, que é onde tem maior correlação, ou seja, se você faz uma precificação, uma provisão, algum tipo de decisão que não foi muito assertiva, provavelmente pode ter alguma consequência nos demais riscos, e também a via contrária também é correta, ou seja, uma via de mão dupla. Outros riscos podem influenciar perfeitamente o risco de subscrição. Então, é o negócio de plano de saúde. É exatamente a precificação, a venda do produto, o atendimento, as coberturas, as estatísticas envolvidas em relação a isso. Então, a gente respira subscrição todo dia, mesmo que isso seja um termo um tanto quanto novo para você que está nesse mercado ou está entrando nesse mercado agora, o seu dia a dia, independentemente do seu processo, o processo que você faz dentro de uma operadora, ele está direto ou indiretamente ligado à questão da subscrição. Então, os desafios, a experiência que nós temos da implantação disso, a Italoema foi muito feliz quando ela falou precificação, reajuste, provisões, ou seja, um ciclo, né, o fluxo básico do negócio, plano de saúde. A gente passa por uma conscientização. A primeira conscientização dessa experiência que eu tenho ao longo desses anos todos nesse mercado é que a gente respira risco. Todo santo dia nós estamos tomando riscos, assumindo riscos, mitigando, evitando, tá? Tem riscos que a gente aceita sim, tá? E aí a gente experimenta essa experiência para ver quais foram as lições aprendidas. Então, ao longo desse percurso, a gente percebe que um grande desafio que nós temos é a questão do mercado. A gente sabe que o preço, ele é preço, independentemente de qualquer produto ou serviço, ele tem uma variável muito forte, que é o mercado, a concorrência, tá? Mas as operadoras em si, elas possuem realidades diferentes. As modalidades possuem experiências de custo, de atendimento, enfim, completamente diferentes. Então, nessa experiência que a gente veio adquirindo ao longo do tempo, a gente entende a necessidade de ter muitas informações preenchidas para aceitar esse risco. Porque fala-se muito de custo assistencial, de frequências de utilização, de custo médio do serviço. Perfeito, isso faz parte da subscrição também. Mas, mais do que nunca, a precificação tem um papel fundamental, porque ela é a barreira, tá? A gente não está falando aqui de seleção de risco, que isso aí é proibido via legislação. A gente está falando de aceitação de risco. Então, para eu aceitar o risco, a minha variável principal que nós temos para fazer esse controle, fazer essa gestão boa de subscrição, é a precificação, principalmente relacionado às cotações, né, de empresas que não são tabelas balcão, né, tabelas fixas, são cotações caso a caso. Então, no momento que você tem essa barreira, né, se assim podemos dizer, dessa variável que pode impedir de entrar alguma carteira que venha a gerar prejuízos, sucessivos prejuízos, você já tem uma baita de uma responsabilidade nas mãos, né? Ou seja, você está evitando de entrar algum contrato que venha a dar esse prejuízo. Mas, independentemente disso, a gente não está falando aqui de barreira para impedir, a gente está falando de barreiras para fazer a precificação bem feita. E uma precificação que venha realmente trazer a realidade desse negócio. Então, o que acontece? O preço, ele tem, as receitas de um plano de saúde, ele tem tem desvios em relação à inadimplência, né? Tem desvios em relação à inadimplência, mudanças de carteira, proporções de planos individuais com planos coletivos, mudança de idade média, né, a evolução, o envelhecimento da população, como é que está a pirâmide etária da tua carteira, tudo isso impacta diretamente nas receitas, impacta também no custo, só que o custo ele tem muitos outros desvios, que muitos deles são incontroláveis, que às vezes fogem dos orçamentos das operadoras, além da volatilidade, toda a questão das epidemias,
toda a questão da utilização, né, negociação com prestadores, enfim. Então, a experiência que nós temos da subscrição ao longo de tantos anos é exatamente isso, é tentar angariar as informações principais para que a gente consiga ter uma precificação justa e real. Agora, a gente também não pode deixar de colocar na mesa a variável mercado. E aí é onde entra uma discussão que não é o fórum aqui, obviamente, mas eu trago para as nossas reflexões. Agora a gente tá cada vez mais, né, com o mercado se consolidando, muitas fusões e aquisições, né, uma tendência de concentração de mercado, consequentemente, com essa amplitude, estima-se, né, que tem aí uma capilaridade maior, consequentemente, uma possibilidade de ter preços mais competitivos. E ao passo que agora nós estamos exatamente na discussão do rol, né, que está sendo, foi aprovado agora no Senado, o PL 2033. Então, esse é o grande desafio. Agora, mais do que nunca, o risco de subscrição tem que estar na nossa veia para a gente saber os protocolos, saber entender uma precificação bem feita, mesmo que exista competitividade no mercado, a gente entender a realidade das nossas operadoras e manter a sustentabilidade da qual a gente entendeu ao longo dessa experiência, mas que a 518 vem apenas chancelar, né, carimbar essa necessidade através da governança, controles internos e gestão de risco. Perfeito, Nasa. Eu acho que foi muito providencial essa data para a gente fazer esse evento, né? Acho que a gente teve a sorte de cair na semana onde a gente tem essa aprovação do Senado e para quem, né, ainda não começou a falar ainda sobre gestão de risco, ou começou a falar, mas ainda está num processo ainda muito tímido, né? E aqui a gente tem a sorte de ter como participantes pessoas de operadoras de pequeno porte, de médio, de grande porte, e cada um está no momento. E também a outra sorte que a gente tem aqui é de ter uma turma tão diversificada, né? Multidisciplinar esse nosso evento. Então, eu vi aqui que a gente tem advogados, que a gente tem atuários, a gente tem administradores. Então, pegando esse gancho do que o Nasa falou, Ita, vou direcionar para você uma pergunta, porque a gente tem aqui na consultoria cliente de todos esses portes e de todas essas características que eu falei para você. Então, esse desafio que o Nasa encontrou ali na Unimed Fortaleza, né, com toda essa estrutura, essa experiência ao longo dos anos que ele tem, e a gente está falando de uma resolução que começou lá em 2018, conta um pouquinho para gente, quando você participa das reuniões, quando você recebe algum questionamento, um pedido de ajuda, um estudo específico, quais têm sido os desafios? E aí você fala um pouquinho assim de cada tipo de operadora para a gente conseguir atender a maioria que está aqui. Quais foram os desafios que você identificou nos clientes que a gente atende, ou mesmo assim nessas trocas que você tem com os outros atuários? Conta um pouquinho para a gente, o que você encontrou diferente do que o Nazareno falou agora. Bom, desculpa que a gente está uma do ladinho da outra aqui, estou pedindo para ela cortar o microfone, senão eu escuto o retorno da minha voz. Bom, esses desafios vão desde questão de base de dados, né, assim, vou falar bem do beabá aqui, que pode não ser, né, a questão de muitas, mas ainda tem operadores que não têm um acesso, assim, com facilidade aos bancos de dados ali da sua operação, ou se tem também, não sabe exatamente como manusear esses dados, né, exatamente. Então, assim, vou de novo, assim, voltar naquela ideia ali do ciclo para pegar um pouquinho dos desafios ali de cada processo, né? Então, em relação à base de dados, se a gente está falando, por exemplo, da precificação, é fundamental, né? Como que a gente vai fazer uma boa precificação se eu não conhecer a experiência de utilização da minha própria carteira, né? E mesmo que eu tenha esse dado, eu ainda tenho os desafios de entender que parâmetro é o mais adequado para precificar aquilo. Então, quando a gente fala em precificação, as duas principais variáveis assim que a gente tem em mente, que seriam a taxa de utilização dos serviços, né, e o custo que cada um desses serviços vai ter para a operadora,
que tipo de comportamento, qual que é a característica da minha carteira atual que tem mais a ver, que eu espero que vai ter mais relação com aquela carteira nova que está por vir, ou com aquele contrato novo que eu vou fechar, né? Que variáveis que são relevantes? Se tem coparticipação, fator moderador, esse comportamento muda muito, de acordo com o tipo de contratação, a expectativa de utilização muda. Assim, entender o que são essas variáveis, né, que tem que impactam para a definição do preço, é um ponto extremamente sensível e importante. Então, a gente vê também que não é algo que está tão maduro em todas as operadoras, né? Isso varia muito. Até porque muitas também têm uma infraestrutura, às vezes, que não tem assim, os profissionais capacitados para terem acesso a esses dados, dependendo de terceiros. Então, acho que para quem isso seria a primeira barreira, né? Assim, que precisa ser vencida, e talvez a mais importante, é o pilar, né? O dado, assim, para o atuário, ele é o alimento, né? Ele é a água, é a essência, tem que ter um bom dado. Mas partindo, assim, saindo um pouquinho assim, então, da questão já técnica, né, da discussão, a gente tem também, em relação à precificação, um outro desafio que a gente sabe que o plano de saúde está sujeito a uma inflação que é diferente da inflação geral. Então, a gente sabe que geralmente, tirando aquele momento atípico ali de 2020, a gente vai ter uma evolução, uma necessidade de crescimento, de aumento de preço. Exatamente porque a gente tem aumento de demanda por serviços e aumento de valor do serviço que a operadora presta, né? Então, é claro que, mesmo que não existisse uma obrigatoriedade legal, a operadora precisa ter um fluxo de atualização de nota técnica, uma previsão de atualização por conta de todos esses fatores. Só que existe um outro conflito também, que é exatamente o mercado, né? Não é tão simples você aumentar a tabela de preço periodicamente, anualmente, porque existe uma questão de concorrência, existem operadoras que são mais agressivas, que, de repente, que escolhem se expor a um risco maior e vão trabalhar com preço menor, ou toda a sua operação permite que ela tenha, né, um preço diferente, obviamente, né, que é o reflexo da operação de cada uma, e existe um conflito de interesse muito grande dentro das operadoras, né? Claro que o comercial, ele quer vender, e o papel dele é esse, né? Ele precisa pensar em meios de fazer isso. Por outro lado, o time ali atuarial, responsável por produto, tem aquele cuidado, aquela preocupação de colocar, né, o preço certo e manter essa atualização. Então, assim, eu vejo que a gestão de risco, por exemplo, nesse processo da precificação, principalmente o time, né, que está à frente dessa gestão, tem esse papel de avaliar esses dois lados, né, e pesar e ponderar para contribuir que essa decisão seja uma decisão boa para o negócio, né, mas isenta ali do peso, de repente, da força que o tomador da decisão tem, que às vezes a pessoa do comercial é mais influente e aí vai conseguir direcionar a decisão para um lado ou o contrário, né, ou da área de atuarial e de produtos. Então, acho que em relação a preço, a gente tem muito isso. Em relação à venda, né, também que eu estou falando, tem essa questão que eu falei mais no início ali de participar de uma concorrência. Então, assim, ter clareza nas consequências que abrir mão de margens no produto pode ter, né? Então, entender o que é cada parte ali do preço do produto, o que faz sentido variar ali de acordo com uma negociação, se é uma negociação com um grande número de vidas, e dar, principalmente, né, assim, eu vou usar até um termo que a Inés usou esses dias no webinar que ela fez também, né, de gestão de riscos, de governança, né, na verdade, que aqui ela falou muito sobre o espírito da norma, né? Então, assim, sempre o espírito da norma é dar clareza, dar objetividade desses processos que a gente está falando para a alta direção, para que a tomada de decisão seja mais assertiva e que promova a sustentabilidade do negócio. Então, que nesses momentos, por exemplo, né, de ele ter um desejo enorme de entrar numa concorrência, mas o que é importante pensar? Se eu abrir mão dessa margem comercial aqui, que impacto que isso traz, né? Isso é importante, é viável? Isso vai afetar a sinistralidade que eu espero para aquele contrato. Então, assim, entender as consequências. Depois não adianta eu querer cobrar uma sinistralidade X, sendo que eu abri mão de margens e eu reduzir o preço. Então, a minha expectativa é de que a sinistralidade naquele contrato aumente, né? Que é a relação custo-receita. Outra coisa também, assim, mais que seria um desafio, assim, que parece até simples, mas que é muito importante. Às vezes, toda a negociação pautada ali em decisões que não ficam bem registradas e documentadas dentro da operadora. Então, às vezes, para atingir determinado preço, abre-se mão, por exemplo, de uma remuneração comercial.
E aí, às vezes, a gente está falando de, sei lá, 5% de uma comissão, alguma coisa, 3% que abriu mão, só que aquilo não ficou registrado ali no sistema. E na prática, aquela comissão vai ser diferente, vai ser a padrão e não aquela particularidade que foi negociada. Isso pode comprometer totalmente o resultado daquele contrato. Muitas vezes essas margens são maiores do que o próprio resultado esperado, né, do contrato. Se a gente estiver falando ali da questão do reajuste, desafios que a gente tem também, garantir que a cláusula contratual de reajuste está com os critérios mais adequados que precisam ser considerados, né? Muitas vezes é difícil colocar cláusulas que considerem ali no fator de reajuste um efeito mais prospectivo das decisões. Então, por exemplo, geralmente o reajuste, a cláusula está baseada só na sinistralidade observada, que passou. Mas aí a gente tem aspectos como, por exemplo, mudança de rol, ampliação de rol, e outras questões que estão para o futuro. Assim, se a gente só puder tomar essa decisão no reajuste olhando para o passado, a operadora vai estar sempre atrás, né, daquela evolução de custo. Então, é um desafio. Aí, uma vez que a cláusula está bem definida, ainda tem a questão da negociação, né, o cálculo adequado, a negociação adequada, e mais uma vez, registrar, será que existe um controle para determinar se aquele reajuste que está sendo efetivamente aplicado está dentro do que era esperado? Existe algum tipo de checagem, né? Ou aquilo ali está solto na decisão ali de quem cuida do processo? E eu não estou falando de má-fé, eu estou falando de interpretação. Se não tiver uma política clara sobre o que é possível abrir mão, o que não é, o que é importante. Ainda dando um exemplo mais prático ainda dessa questão do reajuste, da sinistralidade. Sinistralidade não pode ser o único critério, porque se eu estiver falando da sinistralidade de 85% de um contrato de 100 mil reais versus um contrato de 10 mil reais, eu estou falando de margem de contribuição totalmente diferente. Isso tem que ter pesos diferentes. Né? Tem outros fatores também. Se eu estiver falando de uma cooperativa, nem sempre é só o resultado financeiro direto que é importante, porque tem a questão da geração do trabalho médico. Então, às vezes, tem uma carteira que não traz um resultado tão interessante, mas gera trabalho para o cooperado. Assim, tem entender o que é importante para o negócio, né? Para direcionar essas decisões, não só em cima de uma métrica. E aí, construindo as políticas. Né? Então, assim, o desafio é mapear todo esse processo, né? E entendendo onde que estão ali os pontos mais importantes da decisão e padronizando as linhas de raciocínio, como se fosse, né? E registrando ali o que são os desafios que eu tenho aqui e o que tem que ser o direcionador da decisão nesse processo. Então, a gente, eu já estou falando um pouco mais da solução do que do desafio, mas acho que é muito isso, assim, na verdade, o desafio está muito em tangibilizar, assim, aonde que eu começo, o que é importante, mas porque às vezes as pessoas estão muito presas só assim, a cumprir necessariamente o que está escrito ali na norma. Mas se parar para pensar que a primeira coisa é entender o processo, né? E para isso tem um time multidisciplinar e tudo que esteja em todas essas etapas, você vai entendendo, né? Assim, o que são ali os pontos importantes. Por fim, que eu acabei não falando muito, né, mas é super importante também a questão das garantias financeiras. Então, aqui, entender que toda a operação, o modelo da operação vai ter um impacto direto ali, tanto na questão das provisões, mas principalmente do resultado. Todas essas decisões que foram tomadas, desde o preço que foi definido, até né, as políticas de venda, o que foi negociado ali, até os reajustes, vai impactar diretamente no resultado da operadora. Então, assim, ter essa clareza é um desafio, de que tudo isso, no final das contas, vai resultar naquilo e entender se o meu resultado foi ruim, faça o caminho de trás para frente e entendo por que foi, quais são as variáveis, né? Claro que não é uma coisa só, mas ter essa visão integral, assim, né, de todo esse processo é algo que, de repente, para quem está só numa área dentro da operadora, é mais difícil de enxergar, né? Então, talvez o maior desafio aí seja trabalhar mesmo com essa visão mais conjunta e todo mundo entendendo o papel do outro, né? Para levar com uma linguagem bem, bem simples e que, de fato, direcione a decisão ali da alta direção da operadora. Em resumo, acho que é tudo isso. E mais um pouco que eu devo ter esquecido de falar. Perfeito. Vi que o Nazareno concordava com bastante coisa que a Ita estava falando ali, né? E acho que passando uma retrospectiva na cabeça, né, Nasa? Então, nesse sentido, eu queria que você compartilhasse aqui com todo o time quais foram as lições aprendidas, e eu queria também que você contasse aquela história do karaokê, da música do Chitãozinho e Chororó, de evidências.
que foi a lição. Conta pra gente, o pessoal aqui vai entender do que eu estou falando. Conta pra gente, Nasa. Beleza. Bom, na verdade, assim, quando a gente vai ver a 518, algumas coisas a gente já faz na prática, tá? Então, a gente meio que se assusta um pouco com a legislação, com a regulamentação, mas a 518 a gente pode não, a gente deve utilizar essa RN como total favor para a gestão profissionalizada. E quando, Lenisa, você fala a questão da evidência, porque assim, o que eu aprendi de fato, uma das maiores lições aprendidas foi exatamente isso, ou seja, a gente já faz muita coisa, mas aí a gente não registra, a gente não dá evidência. Então, quer dizer, qual vai ser a materialização de que realmente a operadora está aderente a 518? É através do PPA, relacionado a já esse ano de 2022, tá? Então, o que vai acontecer? Dentro do PPA tem lá as indicações que estão relacionadas com o anexo da norma, e a grande lição aprendida que nós tivemos ao longo desse percurso é exatamente isso, é evidências. Ok, não, eu já faço isso. Ok, mas cadê a evidência? Não, mas cadê a evidência? Então, a partir desse momento, pessoal, é muito importante essa conscientização, tá? Então, quem está aqui nos assistindo, agradecer aí a presença de todos, anota isso, ou seja, a gente precisa começar a ter evidências. Então, o que acontece? A Italoema falou aí sobre a questão de deixar registrado algumas decisões em ata, alguma coisa, é exatamente isso. E aí, assim, dentro das discussões desse grupo multidisciplinar, que eu também confirmo essa necessidade, nós temos um grande maestro, que é o compliance, a área de compliance e gestão de riscos corporativos, que está também nesse grupo conosco, né? Então, o que acontece? Eles sempre enfatizam a necessidade dessas evidências chegarem até o conselho de administração. Uma coisa que eu aprendi também, se não tem conselheiro, não é comitê. Se tem conselheiro, é comitê. Então, por exemplo, numa dessas discussões, houve a necessidade da gente começar a ter mais decisões estratégicas relacionadas exatamente a essas questões de subscrição, principalmente em precificação e reajustes de grandes grupos, grandes contratos, da qual sai os tópicos, né, do que foi discutido, o que foi decidido, o que foi encaminhado. Ele tem esse encontro que nós temos. No começo a gente falava comitê, o pessoal, não é comitê porque não tem conselheiro, é uma comissão. Tá bom, então, uma lição aprendida. É comissão de mercado. Então, essa comissão de mercado, a gente se reúne toda sexta-feira à tarde, começa às 14 horas, vai até às 16 no máximo. Então, a gente já vai com uma pauta pré-estabelecida. Essa pauta pré-estabelecida a gente discute, pode ter outras pautas também extraordinárias, mas o mais importante é que ela tem caráter deliberativo. Eu não posso perder tempo informando com a informação crua, informação que ainda vai ter necessidade de novas análises. É claro que pode existir, mas o conceito principal desta comissão é deliberar decisões estratégicas exatamente com esse enfoque de aceitar o risco, evitar ou mitigar o risco, tá bom? Então, a partir do momento em que a gente toma decisões estratégicas, essas decisões têm que estar registradas em ata, em tópicos, seja lá o que for. E isso tem que dar conhecimento para a alta direção do que é que está sendo tratado, né? Então, essa evidência ela é necessária. Então, a gente pode se utilizar, isso é um grande ensinamento, uma grande lição aprendida que eu tive ao longo desse percurso. A gente vem discutindo antigamente 443, agora 518, desde 2019, 20, e algumas coisas não evoluíram muito logo no começo, ficou muito no campo das discussões, mas agora a gente está realmente engatando a primeira marcha e seguindo o fluxo. Então, esse é o grande ensinamento, é você ter evidências e dar conhecimento para a autodireção. Uma coisa interessante também como solução que nós encontramos tem um conselho de administração que o nome é CAD, né? Conselho de administração. Então, dentro da Unimed Fortaleza, nós temos uma rede social interna, que é via Workplace,
que é uma ferramenta do Facebook, tá? Então, isso aí foi uma grande virada de chave que nós tivemos na época, na pandemia, porque a intranet não tinha interação entre as pessoas. Então, entendeu-se que na comunicação, muita gente home office, híbrido, etc., tinha que ter a necessidade de ter essa comunicação. E o WhatsApp não é a ferramenta oficial da empresa. Então, a comunicação passou a ser pelo Workplace. E o Workplace permite que a gente crie grupos, né? Grupos que não estão em domínio público, né? Na verdade, ali pode ser reservado para um grupo específico, né? Sem acesso a todos. E nós entendemos que essas evidências a gente vai colocar no CAD Web. A gente criou até essa nomenclatura, CAD Web. Foi também uma baita lição aprendida, que a gente vai começar a colocar as principais documentações lá para os conselheiros, não necessariamente ter, a gente tem que apresentar pautas em conselho de administração, toda vida que, qualquer coisa que aparecer, mas já dá o conhecimento para eles do tudo que está acontecendo. Inclusive, o TRA, Termo de Responsabilidade Atuarial, vai estar contido também nessa área lá do Workplace para o CAD, tá? Então, primeira lição aprendida, pessoal, evidência e dar conhecimento para o conselho de administração. Segundo o nosso compliance lá, eles fizeram essa interpretação e realmente tem que estar para o conselho de administração. Outra coisa também que a gente aprendeu é que a gente está nessa dinâmica do dia a dia, fazendo tudo da melhor forma possível, com as nossas dificuldades, mas a gente não tem nada escrito. Então, a gente viu a necessidade de ter uma política de precificação, uma política de provisões, uma política de capital baseado em risco, uma política de resseguro, apesar de que resseguro já está regulamentado, já pode, né? Mas ainda está muito embrionário ainda nesse setor. Mas o resseguro não deixa de ser uma ferramenta que está ali à disposição do mercado para a gente fazer simulações. Eu já fiz 2 simulações com brokers, né, do mercado, mas enfim, não evoluiu nessa discussão, mas uma política de resseguro, sim. E essas políticas têm que ser aprovadas no comitê gestor, que nós temos lá com o superintendente, já foi aprovada, eu fui lá defender, parece uma espécie de sabatina, porque os superintendentes perguntam muitas coisas, isso é muito importante, até para a gente aprender que o processo precisa melhorar em algum ponto ou outro, e mais do que nunca, a gente estabelecer quais são os critérios, porque às vezes a gente fica perdido, a gente faz uma precificação, aí é com uma sinistralidade de 80%, porque esses 80% estão atrelados ao planejamento estratégico, às projeções orçamentárias, né, a VCMH interna da operadora, né, que é no momento mais prospectivo, e isso a gente já vem fazendo isso há muito tempo, ou seja, a nossa VCMH sempre é prospectiva, conectada com a DRE futura, a DRE, né, já projetada, e o mercado ele é muito dinâmico, então a gente precisa, como área técnica, ter uma alçada de decisão, então a gente é 80% como padrão, mas pode chegar até 85% em função de receber várias outras informações, tais como a tabela de preço do concorrente, os CIDs, né, Classificação Internacional de Doenças, a gestão o relatório de sinistralidade da concorrência, para a gente fazer um bem bolado ali, né, de análise, para ver o que a gente pode realmente ser mais agressivo ou ser um pouco mais conservador. E se for conservador em função de tudo isso aí, e chegou nos 85%, mas mesmo assim ainda está muito elevado, né, para a nossa realidade, tá, gente? 80, 85 é a nossa realidade. Mas a sua operadora, você pode definir esse critério. Mas desde que esteja atrelada ao planejamento estratégico, a DRE, não pode estar desatrelado, entendeu? Porque é exatamente o fluxo, né, o mesmo caminho que o negócio está percorrendo, e a subscrição, né, o risco de subscrição, ele caminha junto com o negócio. Então, essas políticas foram fundamentais. Então, a gente já teve essa aprovação no comitê gestor, mas falta ainda no conselho de administração, que ao longo do segundo semestre a gente vai conseguir. Foi uma outra grande lição aprendida, ou seja, registrar em políticas todo esse ordenamento, todas essas regras, esse dia a dia que a gente já faz, né, que muitas vezes a gente já tem entendimento que faz bem feito, que toma as melhores decisões, mas cadê? Está registrado? A alta direção sabe? Então, a 518 vem trazer para nós digamos assim, não digo nem reflexão, né, como é que se diz? Esse critério, essa regra, né, olha, você precisa dar conhecimento, porque são muitos assuntos ao mesmo tempo, e aí esse conhecimento pode ser através de uma ferramenta online,
pode ser, mas desde que realmente esteja orquestrado com esse grupo multidisciplinar, dentro dos critérios de governança, bate um papo com compliance, com auditoria interna, para a gente, né, caminhar todo mundo do mesmo padrão, tá bom? Então, essas são as lições aprendidas que eu trago aí como resumo da resolução 518. Perfeito. Eu ia já direcionar uma outra pergunta aqui no nosso roteiro para a Ita, mas eu só quero aproveitar só mais um pouquinho de você que que chegaram algumas aqui no meu WhatsApp, e eu tenho uma que eu quero direcionar para você, até por conta dessa tua experiência, de todo a forma com que você foi conduzindo, né, que o seu time foi conduzindo aí. Então tem uma pessoa que pergunta assim, em relação ao cumprimento da estrutura corporativa de gestão de risco, aí ele citou o anexo 5º, item 1. É obrigatória a criação de uma área de gestão de risco no organograma da empresa, então pegar do zero uma estrutura, ou pode ser realizado por uma equipe interna de gestores. Então, eu queria que você respondesse isso para a gente rapidamente, e depois eu já tenho uma outra pergunta para a Ita. Bom, na verdade, foi criado eu recomendo que seja criada uma área de gestão de risco, porque a gente não pode esquecer as linhas, né? As linhas, né? A primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, né? Que é a auditoria interna, que também faz referência a essa norma também, tá? Então, se você coloca, na verdade, assim, a equipe multidisciplinar, essa estrutura interna, é para conduzir a aderência dessa norma em função dos critérios que ela coloca lá. Quando a gente fala de estrutura interna, eu entendo que realmente você precisa ter uma pessoa dedicada ao risco, né? E aí, lá na nossa estrutura, ficou junto com o compliance, na segunda linha que antigamente era linha de defesa, agora não é mais linha de defesa, né? Sim, segunda linha. Então, existem ali as áreas de negócio que estão na primeira linha, executando os trabalhos, fazendo precificação, calculando provisões, calculando os reajustes, calculando as sinistralidades, etc, etc. Mas aí tem essa outra linha, né, que é o compliance, junto com a gestão de risco, ele está lá internamente, avaliando todo isso e sendo o grande maestro de toda esse grupo multidisciplinar, né, sendo ali, porque também, gente, se não tiver uma pessoa responsável como líder, também a gente sabe que fica um pouco mais complicado a gente manter aí os cronogramas de todos, né, mas a minha recomendação é essa, realmente ter uma estrutura interna, realmente, para conduzir essa gestão de risco aí. Perfeito. Até, se me permite complementar o que o Nasa falou, pela questão também da autonomia, não é nem por ser uma exigência legal, mas esse time precisa ter uma autonomia e uma isenção no processo de decisão. Então, assim, no time multidisciplinar, se existe uma situação de conflito, né, como a gente falou, por exemplo, atualiza ou não atualiza a nota técnica, tem que ter um mediador que está isento ali do peso, né, da decisão, para levar aquela situação da forma mais clara e objetiva que ela precisa ter, né? Então, acho que pela questão, principalmente dessa isenção, assim, na decisão, acho que é importante que seja mesmo que seja uma pessoa, né? E não necessariamente uma área, mas apartada, assim, de todos esses momentos aí da operação. Perfeito. Isso casa também com uma coisa que a gente fazia no passado, né? Quando não tinha 518 e a gente fazia o mapa de risco, que daí era risco todos, a gente sempre dava uma orientação, olha, tem que ter alguém que é o gestor de risco, mas a gente estava muito longe de ter, né, toda essa estrutura da 518, a gente já dava essa orientação de que tivesse, que a gente dizia, a figura ANS, a gente colocava assim, até para dar uma moralizada, assim, né, para que as outras áreas respeitassem e municiassem de todos os dados, né, então eu acho que continua com essa nossa orientação. Eu tenho uma outra pergunta aqui para a Ita, assim, e nem foi uma só, foram várias, e aí eu compilei aqui para fazer a pergunta numa só por conta do nosso tempo. Para quem ainda não começou, então a gente tem várias operadoras, mesmo com prazo batendo aí na porta. Para quem não começou, por onde começar, quais as dicas? E para aqueles que ainda estão com a 518 engavetada, quais são as consequências? Então, queria que você contasse para a gente e, na verdade, nos orientasse sobre essas duas questões. Bom, vou falar
Começa pela gestão do risco de subscrição, já que é o nosso tema aqui, né? E aí, dentro do risco de subscrição, eu recomendo, acho que aqueles 4 marcos que eu falei, aqueles 4 processos, é um primeiro passo, assim, de entender, né, onde que a subscrição está. A gente já falou muito sobre time multidisciplinar, então, assim, é ter os representantes ali de cada um desses processos nesse fórum, né, enfim, nessa comissão inicialmente, e esse grupo ir mapeando o que são as etapas ali de cada um desses processos e quais são os momentos mais críticos ali da decisão. Não só o que é crítico, mas literalmente ir mapeando. A gente passa por aqui, o nosso processo é aqui daqui, vai para cá, e entendendo que decisões às vezes são tomadas ali tão no automático que precisam, que são guiadas geralmente por um entendimento, né, por uma diretriz, e aí como o NASA colocou, formaliza isso. Então, quando acontecer essa situação aqui nesse processo, a gente tem que se perguntar isso, e são essas questões que vão ser os balizadores da decisão. Isso, ou seja, eu estou dizendo, construir a política, né? E não precisa ser nada super complexo, é algo que faça sentido e que, de fato, ajude na tomada de decisão. Então, acho que esse é um primeiro passo, né? Para quem já está desenvolvido, é lembrar que a política ela tem que ter essa aplicação prática. Então, se você já fez a política, mas passou por aquele processo e surgiu uma dúvida, ou aquilo que estava estabelecido ali não foi o suficiente para direcionar uma tomada de decisão, volta e vai e ajusta, e vai fazendo assim. Tem que ser uma coisa viva, né, dentro da operação. Tem que ter um engajamento ali da liderança e da alta direção, né? Isso tem que ser assim, quem vai operacionalizar, né? É ali o time, mas tem que ter a importância, assim, tem que sensibilizar os gestores e principalmente a alta direção de que esse tema é importante e principalmente que é para eles, né? Que é para orientá-los, que é para resguardar o negócio e até a responsabilidade deles. Então, começa por aí, talvez esse seria o primeiro passo, né? Sensibilizar quem é o tomador da decisão ali e procurar também apoio, né, assim, dentro disso. Se a gente vai falando de operadores que participam aí de um grupo, de um conjunto, entender como que uma pratica, né, fazer um benchmark, para quem também tiver ainda muito, entender que precisa de um direcionamento assim mais, enfim, de um terceiro também. Às vezes existe uma dificuldade de conduzir isso internamente, tem a consultoria, estamos aqui para isso também, né? Podemos apoiar. Então, acho que basicamente seriam essas dicas. Lenisa, você me permite uma complementação? Claro, fica à Por vontade. favor. Eu acho que a gente está muito habituado, né? E aí eu me incluo também, tá? A gente sempre está num momento, um aprendizado contínuo. Mas a gente está muito habituado a querer cumprir a norma, né? 2022 vamos cumprir a norma. Na verdade, a 518, ela extrapola um pouco isso, né? Porque ela é ad eterno, ou seja, ela vem trazer recomendações do IBGC, coisas que já são até um pouco mais amadurecidas em outros mercados, como bancos, seguradoras, enfim. E a saúde suplementar para a sustentabilidade do negócio, né? Apesar de que a gente sabe que tem muitas variáveis envolvidas, veio para dar exatamente esse norte. Então, mais do que a gente pensar em atender a norma em 2022 como exigência obrigatória, isso aí não tem o que se discutir, mas é se apropriar, se aproveitar dessa regulamentação para realmente colocar um pouco mais de ordem, colocar um pouco mais de organização, né, e colocar sempre o objetivo principal da sustentabilidade, né? Então, por exemplo, o que é que se vale como ideia, a gente tem a auditoria, né, que vai fazer o PPA. Então, a gente pegou uma outra auditoria que tinha um contrato conosco. Aí é uma ideia, tá? Eu sei que aqui tem vários portes, né, operadoras de vários portes e tal, mas, enfim, é uma ideia, que é uma experiência nossa. Então, nós contratamos essa outra consultoria para preencher o PPA. Preencher o PPA para ver como é que a gente estava no nível de aderência. Aí surgiram várias necessidades, dentre elas a criação de políticas, né? Ou, inclusive, áreas. A própria auditoria deu lá como alguma ressalva a necessidade de ter uma outra área relacionada a algum critério lá específico. E a gente tomou aquilo ali como um bom aprendizado. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso, independentemente de 2022, exigência, obrigação, a gente transformar ali, pegar o limão, transformar numa limonada. Porque às vezes a regulamentação, às vezes tem regulamentações mais complexas, mais ostensivas, né? Mas enfim.
São vários ambientes, mas essa 518 especificamente, ela traz esse norte, né? E que a gente pode muito bem se apropriar, né, se agarrar ali com as melhores práticas e se manter aí no mercado da forma mais sustentável possível. Era só essa complementação que eu queria dizer. Perfeito, Nasa. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui que eu acho que já perpassou um pouco pelo que a Ita falou, então só para a gente ressaltar, né? Aqui tem uma pergunta aqui, tomando como base a realidade de operadoras de pequeno porte, como estruturar melhor a gestão de risco? Então a Ita falou um pouquinho de todas, né? Ita, mas vamos repetir só para essa pergunta de pequeno porte. E aqui também falo que é possível falar com um pouco mais de detalhe como a comissão de mercado é composta, atividades desempenhadas. Então, eu vou deixar a primeira para a Ita para falar daquela de pequeno porte. O Nasa fecha com essa sua experiência sobre essa comissão de mercado. Vamos lá, a gente tem poucos minutos, então vamos tentar responder essas duas, por favor. Bom, eu penso assim, ó, independente do porte que a operadora tem, todos esses processos que eu comentei, todas elas passam por eles. Então, assim, talvez a diferença aqui é a questão do volume de pessoas que estão relacionadas a esse processo, do volume de contatos que vocês têm, mas toda operadora independente de porte vai ter o processo de precificar, seja dentro, né, com um time interno, ou seja, com um prestador. Então, assim, precisa ser bem feito, seja interno ou externo, precisa acontecer e de uma forma bem feita, né? Todas precisam vender, todas passam por esse processo, todas vão passar pela questão do processo de reajuste e todas têm obrigações em relação às garantias financeiras. Então, a questão aqui do porte é muito mais sobre quão estruturado, assim, se vai ter uma área específica ou não, né? Se vai ser um representante de cada processo, mas o importante é que tenha a visão multidisciplinar aqui no sentido de todo mundo que conheça, que se for duas pessoas, sei lá, que conhecem todo esse processo, ótimo, não importa a volumetria, importa que todas essas decisões, né, antes de serem tomadas, sejam discutidas aí nessa comissão, para que quem está participando ali tenha uma clareza do negócio como um todo, de onde que aquilo ali pode impactar. Se não for uma pessoa ou duas que tenham a visão do todo, que tenha ali um pedacinho, cada um que tenha uma parte da visão, né? Basicamente, eu acho que é isso, assim, né, em relação ao porte, que no final das contas a obrigação e o profissionalismo, talvez até o pequeno porte tenha menos, se você for pensar, ele tem uma maior simplicidade pela menor volumetria, então ele pode até ser mais assertivo em relação à questão da sua checagem, né, de implementar um processo de controle novo. Eu acho que é tomar como ideia o que o Nasa falou, é para profissionalizar. Então, independente do seu porte, profissionalizar e ter uma tomada de decisão mais assertiva, que não seja só pelos interesses pessoais, né? E de quem toma a decisão, principalmente, que não esteja sujeito a esse risco. E talvez a de pequeno porte esteja mais sujeita a isso, né? A essa decisão com maior interferência da percepção pessoal de quem toma a decisão. Perfeito. Sobre a comissão Agora de mercado... É com você. Beleza. Desculpa, eu já engatei aqui, perdão. Bom, sobre a comissão de mercado, ela é novidade, né? A gente teve aí uma alteração da diretoria agora em fevereiro, e a gente sabe que as Unimedes, né, possuem suas diretorias a cada 4, muda a sua diretoria a cada 4 anos. Então, houve aí um consenso de criar esse grupo de reuniões semanais. Esse grupo era composto pelo diretor comercial, o diretor administrativo financeiro e o presidente, tá? Nem sempre eles conseguem participar, ou participam e depois, enfim, ficam participando às vezes tem 3 reuniões ao mesmo tempo, consegue, vai lá, toma decisão, volta, mas assim, os superintendentes todos participam. Porque antigamente essas decisões estratégicas eram muito por e-mail, né? Chegava aqui, olha, eu quero essa precificação, eu quero mais agressiva, aí, olha, não, mas aí tem que ir o superintendente de mercado, falar com o superintendente de controladoria, aí às vezes chegava no consenso, às vezes demorava, enfim, porque o dia a dia é muito atribulado. Quando você coloca um foco, um momento para focar aquilo ali, e principalmente tomar decisões colegiadas, tá? Porque essa responsabilidade é de todos, a operadora, essas decisões é de toda a operadora, né? Apesar de ser um foco específico para algum assunto mais ali dedicado, mas a gente tem sim, o foco é da operadora, no risco de subscrição, como a gente falou, é o próprio negócio da operadora. Então, essa é a composição. Então, eu participo também, como o atuário, né, responsável da empresa, às vezes o gestor também de estratégia participa,
E aí a gente leva também o nosso especialista, leva uma parte do time também, o nosso atuário sênior também vai conosco, e aí eles também colocam lá, registram, explicam, né, detalham lá em relação à pauta, e lá a gente toma a decisão. E aí é um fórum muito interessante porque a gente explica, né, quando a gente realmente está decidido a não acatar aquela decisão, mesmo como área técnica, a gente também se manifesta, né, mostrando os riscos, porque, como eu falei, o dia a dia da gente é risco, é tomar decisões baseadas em risco. Lenisa, me permita também uma coisa, tem uma pergunta muito interessante sobre política de subscrição, que faz parte de uma das políticas necessárias para já que a gente falou tanto de política, né? O que norteia uma política de subscrição são as documentações, quais os produtos você pretende vender, quais informações necessárias para você fazer uma precificação, a questão da VCMH, qual é a sinistralidade máxima aceitável dentro da tua estratégia, o que é que ainda pode, qual é a alçada de decisão dentro das áreas que podem, da área técnica que pode estabelecer uma sinistralidade um pouco mais elevada. E aí eu acho que dentro da subscrição também você pode colocar essas decisões mais estratégicas serem feitas através de um colegiado. Tudo que a gente fez aqui, tudo que a gente falou aqui, colocar, olha, eu quero vender mais plano com coparticipação, olha, a tabela de preço de um sem call com call vai ter uma variação de tanto, mas desde que nessa política, essas informações de percentual sejam um anexo, porque aí você, quando for alterar alguma coisa, você não precisa levar de novo para o Conselho de Administração, basta você alterar ali o anexo e aí levar novamente para o colegiado aprovar. Não há necessidade de aprovar toda a política novamente, entendeu? Porque, com certeza, desse dinamismo do nosso mercado, a gente vai ter algumas alterações ao longo do tempo. Mas, basicamente, serão essas variáveis. Já me antecipando aí, eu sei que você não leu, mas eu vi, eu achei interessante, conectando com tudo que a gente falou, tá bom? Perfeito, te agradeço muito e com o espírito de otimizar, né, Nasa, para não começar, volta todo o assunto de novo. Uma pessoa perguntou aqui sobre as mudanças entre a 418, a 443 e a 518, perdão, nosso time já respondeu e a gente também produz muitos conteúdos informativos, orientações técnicas e regulatórias, então também quem quiser pode consultar através do nosso site algumas publicações que são exclusivas para clientes e para não clientes também. Então, basta consultar lá, entrar no nosso portal, no nosso site, para ter acesso às nossas orientações. A gente está chegando no finalzinho, já está quase na hora do almoço, tem gente com o estômago roncando já, né? Então, vamos cumprir o nosso horário. Tem as perguntas que não foram respondidas e que constam aqui do chat ou do meu WhatsApp serão devidamente respondidas. Podem continuar me mandando, mesmo fora do evento, que a gente vai responder uma a uma. E eu vou deixar as considerações finais para a Ita e depois para o Nas, antes da gente se despedir. Bom, eu já ia falar, nossa, não deu tempo de falar uma coisa super importante, que é, as pessoas perguntam, e se eu não cumprir, né? O que acontece, qual que é a consequência? Na verdade, assim, enviar o PPA ali anualmente em relação às práticas é uma obrigação, e se não cumprir, tem as penalidades previstas ali, né, em normativa, não me lembro agora exatamente o valor, mas o ponto é, você não necessariamente é obrigado a adotar, a estar perfeito em todas as práticas, mesmo que sejam só as mínimas, né? A obrigação da operadora é mandar o PPA, né? Não necessariamente o auditor vai dizer ali que tá tudo, que todos os requisitos foram cumpridos, não é isso. É uma evolução. Quem já conseguir de primeira mandar um relatório com todos os itens cumpridos, perfeito. Quem não conseguir, ok. Porém, a gente tem que lembrar também que tem a vantagem da redução da necessidade de capital regulatório para as operadoras que cumprirem integralmente as práticas mínimas. Né? Quando o PPA relatar isso, essa operadora tem uma redução nos fatores de cálculo ali do capital baseado em risco, que a gente até praticamente não falou, né? Falou pouquinho, mas é o que vai definir o patrimônio, no final das contas, que a operadora precisa ter, né? Que é nessa transição aí que vai acabar a margem de solvência e passa a valer a regra de capital baseado em risco. Então, essa seria a principal vantagem, né? Até, de repente, o NASA pode falar um pouco mais sobre isso também, na experiência deles lá. Obrigada, Beleza. pessoal. Valeu, Ita. Realmente, eu ia tocar nesse assunto, né, que a gente está saindo da margem de solvência, a margem de solvência é até dezembro de 2022, a partir de janeiro de 2023 entra o capital baseado em risco. Em 2020, a gente antecipou, assinamos aquele termo de responsabilidade e antecipamos e a gente faz essa comparação. Para vocês terem ideia, hoje o nosso capital baseado em risco gira em torno de 205 milhões e faltando ainda o risco de mercado, que ainda vai ser normatizado ainda ao longo desse ano de 2022.
Para vocês terem ideia, se a gente atender todos os requisitos da 518, a gente vai ter uma redução em média de 30 a 33 milhões nessa necessidade, ou seja, vai cair de 205 menos os 33 milhões. Então, isso foi uma métrica que nós encontramos também para fomentar essa cultura internamente, tá? Porque, querendo ou não, pessoal, na prática as pessoas querem números, as pessoas, né, a gente sabe que aspectos qualitativos são importantes, a gente falou aqui de vários deles aqui ao longo desse webinar, mas quando você chega com números, reduções, economias, necessidades, etc., a coisa toma um peso diferenciado, né? Então, a dica que eu dou aí para finalizar é verifiquem essas simulações, na planilha da ANS você pode estabelecer lá se é fatores reduzidos ou não, e esse fator reduzido, majoritariamente, está no risco de subscrição, para vocês verem aí a potência que é esse agrupamento. E é isso, pessoal, vamos seguir em frente, o nosso mercado ele é muito complexo, ele é imperfeito, e é por causa disso que precisamos de profissionais tão dedicados e competentes, né, como todos nós que estamos aqui assistindo e tentando prover um pouco de experiência da melhor forma possível, tá? Agradecer demais aí o convite novamente, Lenisa e Taloema, foi um grande prazer, uma grande satisfação estar com vocês aqui, contem comigo sempre, a gente tem uma parceria de longas datas, e o que eu puder ajudar, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos também que estiveram conosco aí ao longo dessa 1 hora e pouquinho, e é isso, um grande abraço e sucesso para todos. Agradeço muito a participação, Nazareno e Taloema. Foi muito rico essa 1 horinha. A gente absorve tanta coisa e abre a mente, né, para a gente pensar em algumas soluções para aquilo do dia a dia. Agradeço a participação de todos vocês. A gente teve uma audiência maravilhosa aqui. Fico mais uma vez muito honrada em ter vocês conosco nesse bate-papo. Outros virão e serão todos convidados novamente. Nós temos né, o intuito de trazer clareza, descomplicar, ajudá-los nesse processo. Nossa equipe está super preparada para atendê-los, com projetos específicos e personalizados para a sua operadora. Então, os meus contatos estão disponíveis para todos, basta me procurar, a gente conversa melhor sobre a necessidade de cada um de vocês. Então, muito obrigada a todos, as perguntas serão respondidas e em breve a gente volta a se falar. Muito obrigada, até logo, até a próxima. Tchau, tchau.